BBB acabou para tristeza de muitos brasileiros. O programa ele acabou sendo a companhia para muita gente nessa época de quarentena, inclusive para mim também, né? Eu assisti, foi o primeiro BBB que eu assisti. Na verdade, foi o segundo. Eu assisti o primeiro BBB e esse último agora. O primeiro eu assisti por curiosidade para ver como era, aí eu vi que era ruim e parei de assistir. E aí eu assisti esse último agora por conta da quarentena, basicamente, né? Muito tempo em casa, de noite principalmente em casa, e também por conta das tretas que rolaram na casa. Realmente foi algo diferente. Eu acho que nunca tinha acontecido isso no Big Brother, porque mesmo que você não assista, você acompanha sempre por cima, né? O BBB assiste uma vez ou outra, acompanha superficialmente. Eu acho que nunca tinha acontecido isso, da casa rachar entre homens e mulheres, assim, sabe? Acredito que foi o BBB que menos rolou também namoro entre homens e mulheres. Acho que só formou 2 casais, salvo engano. Me corrijam aí se eu estiver errado. Também eu não assisti todo, não peguei o início, eu peguei da metade pra cá, né? Quando começou a quarentena. Acho que nunca tinha acontecido uma treta desse nível aí, né? E as mulheres foram eliminando os homens, né? O público, né? O público, juntamente com as mulheres, foram eliminando os homens. E sobrou só o Babu. O Babu foi o sobrevivente da casa. Por conta daquela atitude machista e tal, dos caras, principalmente aquela de combinar para dar em cima das mulheres comprometidas, para expor elas e tal. Sim, foi machismo, viu, gente? Só para pontuar, foi machismo, porque tem gente que pode pensar assim, ah, não, mas ninguém iria obrigar ninguém a fazer nada, os caras iriam só dar em cima da mulher. Só que é uma atitude que parte de um julgamento que já está estabelecido na sociedade. Essa é a questão, sabe? Porque quando os caras pensaram assim, olha, vamos lá em cima das mulheres comprometidas, porque se elas cederem, a imagem delas estará manchada, né? Eles estão partindo de um julgamento machista que já está estabelecido na sociedade, de que quando um cara dá em cima de uma mulher comprometida e ela cede, né, a mulher é a vagabunda, a mulher que não presta, e o cara tá de boa, né? Sendo que em tese estariam ambos errados, né? Já que o cara sabe que ela é comprometida e deu em cima dela. E basta você observar também que se fosse o inverso, uma mulher dando em cima propositalmente de um cara comprometido, se fosse o inverso, o julgamento continuaria sendo para o lado da mulher, né? A mulher que é descarada, que é vagabunda, que vai dar em cima de um cara comprometido. Beleza? Então, como os caras já estavam, como esse comportamento já partiu de um julgamento estabelecido na sociedade, de sempre culpar a mulher, então foi sim uma atitude machista. Só para pontuar aqui. Enfim, aconteceu essa treta na casa e acabou ficando o BBB mais interessante por conta dessa parte pedagógica, né? As mulheres ensinando ao público o que é machismo e tal. Mas, fechando esse comentário aí, sempre quando termina um BBB, e especialmente aconteceu com esse aí, as pessoas ficam falando, o BBB ele serve como uma espécie de observatório, assim, de como que a sociedade funciona. Aí você pode, observando o BBB, você pode observar como que a sociedade funciona. De fato, o BBB funciona como uma espécie de observatório da sociedade? Não serve não. Por 2 motivos principalmente. O primeiro deles é a falta de representatividade. Os participantes do BBB não representam a sociedade brasileira. Primeiro porque a grande maioria deles, ou sei lá, metade deles mais ou menos, estão dentro dos padrões de beleza. Pessoas que estão dentro dos padrões de beleza. Não existe representatividade etária lá dentro. Não existe representatividade racial lá dentro. Pronto, pensa da seguinte forma. Se nós fôssemos selecionar 20 participantes do BBB de maneira realmente aleatória na sociedade, fazer um sorteio por CPF, você acha que seria algo parecido com os participantes do BBB? A composição da casa seria algo parecido com a composição dos BBBs aí das 20 edições do BBB?
Não, né? Seria algo bem diferente. Então, existe uma falta de representatividade muito grande ali. E o segundo motivo, que eu acredito que é até mais importante, é que os comportamentos dos agentes sociais que estão ali na casa, eles são induzidos. Induzidos primeiro pelo fato de estarem sendo filmados e também pelo fato de ser um jogo. E existe umas ilusões assim que são alimentadas em relação ao Big Brother. Eu acho que alguns ex-participantes gostam de alimentar essa ilusão no público também, de que não, as pessoas acabam esquecendo que elas estão sendo filmadas. Gente, isso é conversa fiada total. Isso é conversa fiada total. Eu até acredito que em alguns momentos, tipo da primeira semana, você pode esquecer que está sendo filmado, né? Porque é uma novidade para você. Tudo que é novidade, a sua mente demora um pouco para se adaptar. Mas passou a primeira semana, gente, ninguém esquece que está sendo filmado. Isso não existe. Basta você observar, basta você tentar trazer um pouco isso aí para a sua vida. Você aí que trabalha num lugar que tem câmeras, você por acaso esquece que está sendo filmado? Assim, depois de um bom tempo da empresa lá, depois de um mês na empresa, 2 meses na empresa, você esquece que está sendo filmado? Não. Eu trabalho num lugar que tem câmeras, não tem em todos os lugares, assim, mas tem câmeras em alguns lugares e eu não esqueço que eu estou sendo filmado. Isso não existe, gente. Agora, a questão é que as pessoas, elas subestimam a estupidez humana. Quando vê esse comportamento da galera da casa, comportamento extremamente machista, a galera fica pensando assim, tá vendo aí, eles estão agindo daquela forma porque eles esqueceram que estão sendo filmados e estão agindo naturalmente. Não, gente, não esqueceram não. A questão é que a galera é tão estúpida que acha que aquilo ali é normal, é certo, que acha que o público vai aprovar aquilo ali, ou que o público não vai ligar para aquele comportamento ali. Não, né? Isso aqui é besteira, o público não vai nem se importar com isso aqui. Para eles aquilo ali é uma coisa natural. Por isso que eles fizeram, não é porque eles esqueceram que estão sendo filmados. Não subestimem a estupidez humana. E o fato de ser um jogo também induz completamente o comportamento. As pessoas passam a agir de uma maneira diferente. Então, uma pesquisa antropológica séria, se o objetivo da pesquisa for observar aquela sociedade, como aquela sociedade funciona, o antropólogo que vai fazer essa pesquisa, ele tenta interferir o mínimo possível naquela sociedade. Ele vai precisar se inserir ali, né, para poder fazer a pesquisa dele. Talvez tenha que fazer algumas entrevistas e tal, mas ele procura interferir o mínimo possível no cotidiano daquela sociedade, justamente para captar o real comportamento das pessoas, o real comportamento, o real funcionamento daquela sociedade. Então o Big Brother ele faz uma indução muito forte de comportamento, de modo que não tem como você tratar aquilo ali como um observatório da sociedade. Então, para que o BBB serve então? O BBB serve para alguma coisa? Olha, serve para entreter, ou no máximo para você observar o comportamento das pessoas quando estão submetidas a um jogo. No máximo para isso aí. Por exemplo, tem uma pesquisa que originou um filme, inclusive, uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford, década de 70, que gerou um filme excelente. Eu vou deixar aqui a indicação, inclusive, é O Experimento, o nome do filme. Os caras fizeram a seguinte pesquisa, com comportamento induzido, claro. O comportamento foi induzido. Eles colocaram 2 grupos de pessoas em um presídio. O presídio era real mesmo. Um grupo ficou fazendo um papel de policial e outro grupo ficou fazendo um papel de presidiários, né? E estabeleceram regras de convivência e regras para o jogo, né? Era uma espécie de jogo. Não era bem um jogo porque era uma pesquisa, mas eles estabeleceram regras. Por exemplo, os policiais, quando os presidiários infringissem uma regra, os policiais tinham a obrigação de aplicar uma punição proporcional. Se eles não aplicassem uma punição proporcional, eles eram eliminados, né? E não ganhavam o dinheiro do final do experimento, né? Todo mundo ia ganhar um dinheiro no final do experimento.
E essa era uma das regras, por exemplo, né? Eles queriam estudar o comportamento das pessoas quando estão submetidas a uma relação de poder, né? Policiais e presidiários, né? E aí, como existia essa regra que era a principal, né, de todas, do policial ter que punir e a punição ser proporcional, e aí tinha outras regras de convivência e tal. Aí eles colocaram a sementinha da discórdia lá para ver o que acontecia, né? Enfim, eu não vou falar mais porque o filme é baseado no que aconteceu no experimento. Assistam lá, é muito interessante. Então, por exemplo, isso aí é uma pesquisa que aconteceu com comportamento induzido, sem dúvida, né? Não é para você observar como as pessoas se comportam naturalmente, assim, não. Até porque se você simula um presídio, aquilo ali já é um comportamento que é induzido, né? Aquilo não é as pessoas não estão livres dentro da comunidade, estão dentro de um presídio, umas exercendo um papel e outras exercendo um outro papel ali. Enfim, é isso. Lamento decepcionar vocês. O BBB não serve nem de longe como um observatório da sociedade. Se você gostou, não deixe de clicar no joinha, não deixa, gente, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. O algoritmo, ele potencializa a divulgação do vídeo, que tem mais likes. Deixa o seu joia, compartilha bastante seu vídeo, clica no sino para receber as notificações se você é inscrito e ainda não clicou, e inscreva-se no canal.